Bom, retornando, né, eu estava falando justamente, né, dessas preocupações, né, que o Mackinder acaba desenvolvendo em função da possibilidade da associação entre o poder terrestre, o poder marítimo, certo? Formando um poder anfíbio, o qual poderia contrastar, poderia colocar em choque, né, a supremacia inglesa, certo? Tá. Qual que é a fórmula do Mackinder, né? Enfim, quem domina a Europa Oriental, veja bem, estou deslocando, ó, saindo da Europa Ocidental, indo para a Europa Oriental, isso é uma coisa importante, uma mudança de concepção, né? Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland. Quem domina o Heartland controla a Rhode Island. Quem domina a Rhode Island controla o mundo. Tá? Essa é uma frase do Mackinder. Tá? Bom, evidentemente, os fatos decorrentes, né, do século XX, né, sobretudo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, replicaram a tese do Mackinder. Né? Só que aí ele fez uma revisão dessa tese em 1943, certo? Em 1943, tá? E aí ele publicou, né? Ali em 1943 ainda. Chama-se, é o verdadeiro testamento intelectual dele, né? Lembrar que ao longo da vida, né, um autor quando escreve alguma coisa aos 30 anos, aos 45, 50 anos, ele vai pensar de forma diferente, né? Então não existe uma postura, digamos assim, fechada do autor ao longo da vida, né? Eles mudam, né? Sobretudo aqueles que mais escrevem, começam a escrever aos 18, 19, 20 anos. A gente vai ter oportunidade de ver isso em outras disciplinas, né? Então ele tem o texto, esse artigo de 43, chama-se The Round World and the Winning of the Peace, né? No qual ele apresenta um novo conceito, né? O Midland Ocean, certo? E aí esse conceito tem três elementos fundamentais, tá? A chamada acesso para o continente, tá? Que a gente vai chamar cabeça de ponte, certo? Cabeça de ponte porque você pode fazer várias conexões ali, chegando ali, né? Mas é um acesso ao continente, uma cabeça de ponte, que seria na França, né, na região da Normandia. Um local onde você pode posicionar aviões, um aeródromo, protegido, né, por canais, né, por fossas, digamos assim, oceânicas, né, fossos oceânicos, né, que seria a própria Inglaterra, né, esse aeródromo. E uma reserva de força preparada, né, adestrada, com recursos, né, humanos, né, e recursos materiais, recursos agrícolas, recursos industriais, que seriam os Estados Unidos e o Canadá. Né? Então essa é a concepção do Mackinder acerca desse novo elemento que ele trouxe na sua revisão da teoria em 1943. Tá? Portanto, da forma que ele colocou, é a bacia atlântica ali, né? A bacia do Atlântico Norte, né? Pensando esse grande, esse grande espaço geográfico ali, tá? E justamente, né, foi o que aconteceu nos anos subsequentes, né, quando você teve a virada da guerra, né, o desembarque em 1944 das forças ocidentais justamente na França, justamente ali na Normandia, né, e recursos materiais humanos, né, vindos, oriundos, né, da América do Norte, dos Estados Unidos e do Canadá, os quais concentraram-se na Inglaterra e em seguida desembarcaram na França. No que diz respeito a essa concepção, né, parece que houve razoável grau de incidência, de aceitação, de ocorrência. Né? Entretanto, no que diz respeito à tese inicial, talvez os aspectos teóricos do Mackinder não foram alcançados, mas vale a pena discutir aqui, né? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, assim,
nos preparativos da Segunda Guerra Mundial, né? Sempre complicado você estabelecer uma data, né? Nessas visões históricas, sobretudo quando a gente pensa as concepções historiográficas mais atuais. Mas ali nos preparativos, ali no final dos anos 30, você teve um pacto, né? Germano-soviético, né? Uma aliança entre a União Soviética e a Alemanha, que nós também chamamos de Pacto Molotov-Ribbentrop, né? E ainda no início da guerra, certo? O Hitler traiu esse pacto ao invadir a União Soviética, certo? O que fez com que a União Soviética tomasse a posição dos aliados, certo? A gente vai ter oportunidade de ver no livro, contrariando, né, inclusive as especulações do Karl Haushofer, uma vez que o próprio Karl Haushofer ele era herdeiro, né, tributário da visão mackinderiana, né, de geopolítica. Tá? Então, se não tivesse, né, brincando aí com o contrafactual, né, isso é bem especulativo, mas se não tivesse, né, essa traição por parte do Hitler com relação a esse pacto soviético, se conformaria o tal do, poderia, né, se conformar o tal do poder anfíbio, tão temido, né, por Mackinder, certo? Esse é um ponto, né, que a gente pode levantar, né? E o outro com relação ao próprio Midland, né? Porque aí, nesse caso, ele conseguiu, ao que tudo indica, né, acertar, né, ter mais precisão, ter mais acurácia. Um outro terceiro elemento para a gente repensar a questão da teoria, né, do Mackinder, é com a reedição do conflito entre oceanismo e continentalismo, certo? Porque o oceanismo desse caso aí seria esse novo elemento conceitual que ele trouxe, que é o Midland Ocean, certo? Então o contraste aí, né, é o Midland Ocean contra o Heartland, tá? Então isso é a discussão ali da primeira parte, o balanço da teoria e tal, tá? Em seguida, né, a gente vai ter a questão das influências, né, que não é o objeto ainda da nossa discussão, né? O Karl Haushofer, o alemão, o Nicholas Spickmann e o Zbigniew Brzezinski. A gente vai ter oportunidade de ver cada um deles mais para frente. E aí comentando a quarta parte do livro, né, para a gente terminar, né, o nosso vídeo de hoje, né, que seria o balanço final da obra de Mackinder, né, os seus méritos. Então eu vou apontar alguns, né, mas a gente depois pode repensar um pouco, porque a gente já está, né, com pelo menos quase 20 anos de lançamento do livro, né, e enfim, e quase 30 anos desde da escrita, né, da tese do autor, né? Então, o que a gente tem de interessante? Primeiro, o mérito, né, do Mackinder em termos geopolíticos, né, ao que tudo indica a partir da leitura do livro, né, de pensar um sistema global fechado em termos de relações de poder mundial, né? A discussão acerca dos recursos materiais de poder, né? E isso não foi apresentado de qualquer jeito, né? Isso aí não é uma hipótese, um estalar de dedos, né? Não se trata disso, né? Não se trata de um postulado de Kekulé, né? O que havia
bebido muito vinho, olhou a fogueira e pensou no anel do benzeno. Não, não é isso, né? Houve um estudo assim bastante profundo por parte do Mackinder para chegar a essa constatação, certo? Então teve uma farta pesquisa histórica, né? Inclusive aferindo elementos geográficos, né? É engraçado porque isso é, na verdade, uma quebra de paradigma, né? No paradigma aqui no sentido estrito, né? No sentido kuhniano, num dos sentidos de Thomas Kuhn. Tá? Por quê? Porque naquele momento não se via esse mundo global, né? Esse sistema mundializado, como vocês quiserem, globalizado ou mundializado. Tá? As adesões, né? No que diz respeito a esses elementos se davam com relação à ideia de que havia uma centralidade ali no mundo europeu, certo? Então o pensamento era um pensamento extremamente eurocêntrico, né? No qual imperava, né, a ideia de sistema regional, certo? Então a construção, né, dessa visão que o Mackinder vai ter acerca do sistema global fechado se dá em função, né, de muita história, de muita pesquisa, a ponto dele falar que isso é o resultado de um longo processo histórico. Tá legal? Tá? E ligado às questões da tecnologia, né? Sistema de transporte terrestre, sistema de locomotivas. Lembra que ele está falando ali, né, a sua teoria inicial, ele está falando ali do início do século XX. Então o pessoal não tem clareza, né, do chamado poder aéreo. Na Segunda Guerra, sim. Né? E aí ele faz essa consideração no Midland Ocean. Tá? Então é um mérito extremamente importante quando você faz esse balanço da teoria do Mackinder. Ela é inovadora, né? E ela pode ser falseada, né? Ela pode ser contestada, por isso que é uma teoria, não é necessariamente um dogma, né? A segunda diz respeito, o segundo mérito diz respeito à recorrência da rivalidade entre poder marítimo e poder continental, né? Entre poder terrestre. E aí você tem estudos, né? Estudos não, né? Considerações acerca da Guerra do Peloponeso, né? Que foi retratada num livro do Tucídides, e você pode ver ali as rusgas entre dois poderes, a guerra, né? As batalhas entre dois poderes, os quais têm essa característica, né, de poder marítimo por parte de Atenas e de poder terrestre por parte de Esparta, né? Bem interessante isso, né? E não só ali, né? Segundo o próprio Mackinder, nos seus estudos, há sempre a recorrência desse confronto, poder marítimo versus poder terrestre. É o padrão, né, das rivalidades. E aí são enumeradas algumas, né? E lembrando, no caso aqui da supremacia inglesa, né, como poder marítimo. Então, são enumeradas algumas rivalidades: anglo-francesa, anglo-russa, anglo-germânica, né? E aí um terceiro elemento, né, que a gente vai ver ali no final do livro, diz respeito a em que medida, né, em que medida a gente pode fazer a aplicação, né, dos aspectos conceituais do Mackinder, tendo em conta o momento que nós estamos vivendo, né? Bom, é visível que para que haja garantia
da manutenção, né, para que perdure a hegemonia ocidental, né, é necessário que não tenha ascensão um poder ali na Eurásia, certo? Poder ali na Eurásia. Porque se realmente aquilo estabelece aquele espaço geográfico, tem recursos de poder de tal ordem, né, que poderia comprometer o poder ocidental, então ali não pode ter a ascensão de um dos grupos, né, de um dos países, estados que estão ali presentes, a ascensão de um deles a ponto de se tornar hegemônico na região, né? Porque tornar-se hegemônico naquela região seria justamente alcançar uma das frentes marítimas, certo? Então, portanto, poder terrestre alcançando essa frente marítima, essa frente oceânica, né? E aí, de novo, né, a visão do poder anfíbio, né? E aí, né, um papel fundamental para garantir uma circunstância de balanço de poder, né, um conceito extremamente utilizado, né, para que você não tenha a supremacia dos principais países que estão ali, que seriam, né, Rússia, China e Alemanha, por exemplo, tá? Você tem que garantir de alguma forma uma situação tal que esses países, um deles não se sobressaia em relação ao outro, certo? Tá? Isso é uma forma de você garantir, portanto, seria uma forma, portanto, de você garantir a hegemonia mundial ocidental. Então essas foram algumas considerações iniciais, né, para a gente poder abordar o livro, certo? Ainda antes da gente abordar o livro, eu vou comentar um pouco acerca das projeções cartográficas, para a gente tentar quebrar um pouco essa visão que a gente tem das projeções que fazem o mapa mundi, né? E para poder entender a projeção utilizada pelo próprio Mackinder, tá? Mas enfim, a conversa foi no intuito de apresentar de forma geral, né, o livro com o qual nós vamos tratar. Bom, fiquem aí, vou abrir para interação e aqueles que tiverem alguma questão, alguma pergunta, podem dirigi-las, enfim, ou no chat, ou enfim, da forma que vocês acharem melhor para eu poder depois respondê-las. Até mais, gente.